Bom, pessoal, obrigado por estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse mundo de tecnologia. O que eu preparei para vocês é o seguinte: na minha experiência, eu tenho experiência em criação de produtos digitais, tá? Há muito tempo. Vocês lembram do Messenger? Então, participei 3 anos ajudando a criar o Messenger, o portal MSN, o Bing, Buscapé, também, primeiro banco digital do Brasil, banco original. E eu vou mostrar para vocês nessa apresentação o que você não vê nos livros, o que está por trás de tudo isso. Quer dizer, como que pensam as pessoas que criam esses produtos que a gente usa no dia a dia. E por que eu estou fazendo isso? E, obviamente, focando em inteligência artificial. Porque a gente precisa, para a tomada de decisão de determinados produtos, a gente precisa saber como funciona. E eu não preciso ir do lado técnico necessariamente, eu preciso que vocês entendam como que funciona por trás desse processo. Aí já dá para derivar um monte de coisa. Então, por isso eu gosto sempre de começar com o Awake. Por que um Awake? Porque a gente vê um pouquinho as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Tá? Então, quando eu olho essa imagem aqui, sou eu, certo? Só que, na verdade, não sou eu. Eu treinei a minha face, a minha voz, e coloquei para falar em espanhol. Dá para ouvir direitinho? No marketing e nos negócios. Además de uma série de discussões sobre conseguem saber ética, que não sou eu? E modificações de então tá bom, então vamos falar em chinês. MTC 有住在非洲和中东国家，包括乍得和伊索比亚，开展工作的历史。由于与之生机相比具有上述优点，并且在未来20年，非洲 Qual que é o ponto aqui? Eu vou mostrar até para vocês como que eu crio um personagem que não existe. Mas eu pego aquelas pessoas que, durante a nossa infância, a gente confiou nas novelas, pego aqueles personagens todos e crio uma pessoa que você vai olhar para aquela pessoa e você vai confiar nela. E você não sabe por quê. E a gente olha produtos. Então, por exemplo, no Quest 3, quem aqui toca piano? Alguém toca piano? Se eu quiser tocar Beethoven, quanto tempo demora para aprender? Alguns anos. Você imagina você tocar piano no primeiro dia, tocar Beethoven no primeiro dia? Dá uma olhada. Alright, so supposedly the Quest 3 can teach me how to play piano. Let's see if it's true. Oh shoot, they're coming quick. Aí você vai falar para mim, tá bom, isso é uma brincadeira, tá com óculos. Mas não, se você tem uma escola de piano, mudou tudo. E a metodologia que está por trás desse ensino muda tudo, porque você vai aprender muito mais rápido. Você vai aprender na prática e com a prática você vai aprendendo as notas e ao invés de você demorar tanto tempo, você aprende muito mais rápido. Então está indo por água abaixo aquela história que eu tenho que estudar 12 anos na escola para eu me formar. Não, eu consigo aprender muito mais rápido desde que eu tenha esses métodos e essas tecnologias à minha disposição. E eu uso a inteligência artificial, eu uso a tecnologia até de formas completamente diferentes. Olha que interessante o que esse fundo fez aqui. Ele tinha que fazer o seguinte, ele comprava ou vendia ações da Target. Então ele aguardava no momento, no trimestre, quando a Target já falasse ela ia ter, falasse a ter prejuízo, lucro, etc. O que ele fazia? Pela imagem de satélite, ele conta todos os carros de todas as Targets dos Estados Unidos. E ele foi contando isso, você pega a imagem todo o histórico, ele contou tudo isso, foi cruzando com o faturamento e conseguiu derivar se a empresa ia ter lucro ou prejuízo, ou qual ia ser o tamanho do lucro, através da densidade de carros que teve naquele trimestre. E ele conseguiu um benchmarking de 5%, 4,7% maior do que todo mundo para ganhar dinheiro. Então, quer dizer, não adianta sair com guarda-chuva, eu posso te contar, eu posso ver onde você está. Eu consigo fazer isso, tá? De uma forma até que simples. Quando a gente entra na inteligência artificial generativa, vocês devem ter ouvido bastante coisa hoje sobre isso, a gente no mundo de produtos, a gente está chamando isso como Cognitive OS, Sistema Operacional Cognitivo. Por quê? O Harari mesmo disse, pela primeira vez não, mas a AI generativa está hackeando a forma como que o ser humano funciona. E por que ela está fazendo isso? Por uma razão muito simples. Porque ela funciona da mesma forma que todos nós funcionamos, através da fala. A gente conversa.
Então, significa que se eu sei conversar, se eu aprendi a interpretar texto, se eu tenho uma série de informações, na hora que eu uso essa tecnologia, ela está ao meu favor, eu não preciso aprender a programar. E aí muda. E quando você for olhar na história, o que mudou o sistema operacional do ser humano, começou com um livro, né? Com Gutenberg, no momento começou a imprimir livros. Né? Como que é um ser humano antes ou depois de um livro? É completamente diferente. Tá, então a prova viva está aqui dentro. Depois veio telefone e rádio, depois veio a TV, veio a internet, veio o celular, e agora a gente está vendo a onda da AI generativa. E eu vi, né, um palestrante aqui falando, a AI generativa ainda está na sua infância, é verdade, eu gosto de falar que ela tem 13 anos de idade. Eu posso dirigir com 13 anos de idade? Né? Não posso, ter uma razão, porque provavelmente se eu dirigir com 13 anos já alguma coisa vai acontecer. Né? No nosso caso, a inteligência artificial pode alucinar, pode ter uma série de coisas, só que eu posso pilotar kart. E se eu pilotar kart com 13, 14, 15, pode ser que com 18 eu seja um piloto de Fórmula 1. Né? E aí com 18 eu posso. Então, daqui a 3 anos, talvez a gente esteja a inteligência artificial com seus 18 anos, fazendo uma série de coisas. E aí eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês essas 3 letrinhas, LLM, porque isso é uma guerra fria que está acontecendo hoje no mundo. Quem vai dominar as linguagens? O treinamento das linguagens. LLM, Large Language Models. Então, quando você pega a OpenAI, legal a OpenAI, né? Tem só 18 meses. Startup, 18 meses. Né? Ela treinou um LLM, e com isso ela virou OpenAI. Né? Então, é muito importante que vocês entendam o que é um LLM, porque quando eu vou para o mundo jurídico, ele é feito principalmente do quê? De texto. Então, eu consigo talvez interpretar uma série de coisas em cima de tudo isso. Então, quando a gente fala de LLM, e eu vou explicar isso para vocês da forma mais simples possível, né? A gente tem um negócio lá dentro que se chama tokens. Tokens são como se fossem palavras. Então, eu preciso analisar uma série de palavras. Se eu tenho 1 trilhão de palavras, eu tenho muito texto, correto? Então, a grande novidade de um LLM é que ele tem o quê? Aqui, 1 trilhão de palavras, né, por exemplo, que eu posso treinar. E aí o que acontece? Como funciona isso? Cara, é muito simples. Eu só preciso descobrir qual que é a próxima palavra. Só isso. Então, ele é burro. Quando a gente fala que ela alucinou, que fez isso, etc., se você entende como funciona, você pode entender onde é que ele vai errar, sem ser técnico. Então, nessa frase aqui, né, ou vou fazer uma frase, eu vou para a cama fundi, vou jantar um fundi. Eu vou para o Guarujá e vou jantar um peixe. A probabilidade de eu ter fundi, se eu tiver Campos do Jordão, é maior do que se tiver o Guarujá, concorda comigo? A diferença é que ele vai fazendo essa análise estatisticamente 130 mil palavras para trás. Então, aí eu consigo falar, opa, né, eu vou fazendo essa correlação. Então, é óbvio que no momento que eu faço uma correlação dessa, estatisticamente eu posso fazer alguma coisa errada. Né? Porque, não, praticamente errado, mas estatisticamente podia ser verdade, mas aquilo nunca aconteceu. Então, quando a gente vê às vezes, pô, essa inteligência artificial, ela alucinou, ela fez um negócio aqui que nunca aconteceu, ou usou uma lei que nunca aconteceu, mas estatisticamente aquilo até que fazia sentido. Olha que interessante, né? Mas não existe, então alucinou. Então, para que isso aconteça, a gente usa a tal da rede neural. E a rede neural nada mais é do que estatística, só que cada nozinho daquele vai tomando essas decisões. Então, eu vou treinar esse modelo, vou tentar descobrir qual que é a próxima palavra. Imagina 132 mil palavras, tenho que descobrir qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima. Então, eu vou passando por nós e vou gerando esse resultado. Com essa técnica, a gente faz tudo, praticamente tudo. Então, é bem interessante ver isso funcionando. Então, se eu vim aqui e pegar toda a jurisprudência do Brasil, desde que ela saiu até hoje, colocar numa rede neural e começar a treinar ela, o que eu vou fazer quando eu terminar o treinamento disso? Eu posso classificar, eu posso buscar, clusterizar, posso reescrever, sumarizar, gerar coisas novas. Então, tudo isso são o quê? São funcionalidades que eu extraio depois que eu treino o modelo. Agora, ainda bem que ela alucinou. Sabe por quê? Porque se ela não alucinasse, significa que não precisaria de alguém que conhece a lei para estar construindo isso comigo.
Eu punha lá um monte de pessoas técnicas e eles faziam. Pronto. O que vai acontecer? Vai dar problema. Agora, se você cria um time multidisciplinar de pessoas que conhecem, na hora de você calibrar esse algoritmo, analisar os resultados, você tem um negócio na mão que aí é completamente diferente. Aí a experiência de quem conhece faz a diferença. Tá? Então, esse que é o ponto. Ele está acostumado aos técnicos virem fazer um monte de coisa, e aí vai bater carro, vai ser aquela confusão. O Goldman Sachs falou, né? 44% de todo o trabalho legal pode ser automatizado hoje, desde que tenha um time multidisciplinar, todo mundo trabalhando junto e etc. Porque eu já consigo encontrar padrões específicos para isso. Tá? Então, é interessante de ver esse negócio. Então, quando a gente fala de rede neural, que nem eu mostrei para vocês, a gente tem alguns algoritmozinhos que não são complexos. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, modelo transformativo, né? O que é isso? Eu vou ter uma base de dados. Nessa base de dados eu quero gerar alguma coisa. Aquilo que eu gerei, foi gerado, vai vir um outro algoritmo, vou olhar para aquilo e vai falar, isso aqui está parecendo verdade ou está mentira? Ah, está parecendo mentira, então gera de novo. Gera de novo, parece verdade, então guarda. Imagina eu fazendo isso um trilhão. É um algoritmo simples, só que ele roda de forma intensiva. Então, eu faço aqui o seguinte, atores de Hollywood, tá? Coloco a base de atores de Hollywood, falo para o algoritmo, vamos treinar essas imagens e quero criar novos atores de Hollywood. Vou começar a gerar novos atores de Hollywood. Meu algoritmo vai falar, isso aqui já é um ator de Hollywood? Não, não é, então gera de novo. Discrimina e gera de novo. E vai fazendo isso até a hora que o quê? Eu vou ter o tal do ator de Hollywood. Aí eu vou criar o meu próprio ator baseado neles. Então lembra quando eu contei para vocês que, olha, imagina se eu quisesse criar aqui uma campanha de marketing, eu quisesse criar, por exemplo, um juiz virtual, a gente ia selecionar aquelas pessoas que têm mais confiança, né? A gente fazia uma análise dessa, ia treinar esse modelo, e que nem vocês viram no começo, né, do que eu mostrei para vocês, eu teria uma pessoa ali dentro, e ele estaria respondendo, por exemplo, um LLM de uma jurisprudência, e isso estaria no meu celular, na qualquer pergunta que eu fizesse, a qualquer momento, para qualquer cidadão. Olha que interessante, totalmente viável, e não complexo, dado as ferramentas que a gente tem hoje. Modelo de diffusion, como que ele funciona? Ele pega uma imagem, e ele vai decupando essa imagem, né? Ele vai desconstruindo a imagem até virar um monte de pontinhos. Depois eu construo a imagem de novo. Aprendi o que é um cachorro. Eu coloco lá 500 mil de fotos de cachorro, faço isso, eu sei o que é um cachorro. Põe um elefante, eu sei o que é um elefante. Aí eu falo para o modelo, eu quero um cachorro em cima do elefante. Ele faz um cachorro em cima do elefante. Simples. Tá? Então, legal. Aí, eu pego essa imagem ganhou o campeonato de arte nos Estados Unidos. Foi uma imagem gerada pelo Midjourney, tá? Então, para construir o prompt dessa imagem, desculpa, não é simples. A pessoa sabe o que ela estava fazendo, tá? E está uma briga gigante, porque estão falando o seguinte, peraí, se foi gerado por um computador, isso não é arte, então vamos cancelar. Aí a briga é o seguinte, tá bom, o que é arte? Arte é minha capacidade, minha habilidade de desenhar, ou é minha capacidade de expressar sentimentos? O que é arte? Se for a minha habilidade de desenhar, talvez eu tenha 1, 2 artistas aqui. Se for a minha capacidade de expressar sentimento, eu tenho muita arte aqui dentro. E aí começou uma briga. Então agora o que é arte? Né? Só que essas discussões filosóficas estão entrando agora em vários setores, tá? Porque, e agora? Né? Mudou, e quando as coisas mudam, elas têm que mudar. Aí eu pego uma coisa que eu acho interessante, eu não aprendi a desenhar, então vamos supor que eu estou vindo aqui, né? Vocês vão falar, não, quero contratar o Guga, então ó, só que é o seguinte, antes de eu te conhecer, eu quero que você faça um desenho, então eu vou fazer o desenho, vai sair isso aqui. Confusão, né? Não sei desenhar, né? Aí provavelmente vocês não vão me contratar, né? E eu vou parar ali dentro, eu não tive esse skill. Aprender a fazer os prompts no Midjourney. Falei, vamos aprender a desenhar no Midjourney, né? Aí aprendi a mexer nos prompts, tal. Aí fiz uma imagem. Fiz essa imagem. Aprendi a desenhar? Aprendi a desenhar. Olha a diferença de uma imagem para outra.
Então ela me deu um superpoder? Ah, me deu um superpoder. Mas eu não sei desenhar, não participo disso, não sou arquiteto, não sou desenhista, não sou nada disso, mas tudo bem, me deu um superpoder. Aí eu, já que eu peguei um superpoder, comecei a brincar com o meu superpoder. Vou fazer aqui como se fosse um quadro. Aqui eu me inspirei. Vocês lembram do filme Wall Street, Poder e Cobiça? Que seja baseada no filme de Wall Street, Poder e Cobiça, do Oliver Stone, que esteja em Nova York, à noite, na Bolsa de Valores, gerei essa imagem, criei um prompt para isso. Pô, ficou uma imagem legal. Aí eu falei, eu vou fazer mais, eu vou me colocar no meio dessa imagem. Então eu entrei lá no meio, entendeu? Anos 90, né? Tá vendo? Aquele processo todo. Então, olha que interessante, eu comecei a usar a minha habilidade de pensar, de tentar, de imaginar, e joguei isso dentro do prompt. Tá? Então, quando a gente fala de prompt engineering, nada mais é do que o que a gente está acostumado a fazer entre nós, né? Você escrever uma petição ou qualquer coisa, só que você vai fazer isso num formato para o computador. E quanto mais elaborado for esse prompt, melhor é o resultado. Tá? Então, o prompt, na verdade, eles estão dizendo que é Human Language as Protocol. Então, pela primeira vez, a gente vai ter a linguagem humana como protocolo. Isso muda muita coisa. Por quê? Eu não preciso aprender Python, C, COBOL, sei lá, que inventam para a gente aprender. Né? Não preciso mais. Então, isso é muito legal. Então, como que eu faço um prompt? Até para vocês entenderem. Daqui um exemplo. Tá? Então, se eu quero fazer essa imagem, eu tenho que dizer, eu quero uma imagem na rua, etc. Só que eu tenho que falar qual que é o tipo de filme. Eu preciso entender algumas coisas. Tá? Então, eu peguei uma colinha aqui para vocês, por exemplo. Então, para eu fazer aquele prompt, para fazer aquela imagem, eu preciso entender, entendeu? O subject, né? O que eu estou falando, o tipo de filme, luz, etc. Que eu também não conhecia. Então, eu comecei a testar um com o outro, comecei a ver o que estava acontecendo e aprendendo, porque eu não sou fotógrafo. Mas eu fui pegando a coisa ali no meio do negócio. Tá? Então, eu sugiro todo mundo aqui abrir o Midjourney e fazer esse processo. Porque vai ser igual em todas as outras inteligências artificiais, cada uma com o seu modelo, com o seu processo, mas aqui é uma coisa que você tem um feedback imediato e você aprende a história do prompt. Aí eu fui dar uma palestra para um monte de arquiteto. Né? Daí eu falei, cara, o que eu vou falar para esses arquitetos aqui dentro? Aí eu elaborei um prompt, que é esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Então eu quero gerar, né, um objeto arquitetônico em 2D ou 3D, inspirado em tal arquiteto, em tal estilo, etc. e tal. Aí montei. Então eu falei o seguinte, eu quero uma casa moderna de 2 andares, tá? Eu quero que se inspire no arquiteto Norman Foster e no Marshall Kogan, tá? Eu quero que seja contemporâneo, de madeira, vidro, concreto, quero incorporar a parte, o estilo moderno, né, do Kogan, e quero a parte de inovação do Foster. Ele me gerou essa casa. E aí a arquitetura, a galera começou a brigar, meu Deus, sabe quanto tempo demora para a gente chegar nessa casa? Eu falei, não, aqui foi rápido, mas eu não sei quanto tempo demora. Não, demora às vezes meses, porque o cliente volta e vem e vai e tal. Eu falei, mas, né, joguei a casa para o fundo ainda, para ver se eu pego uma perspectiva do terreno, né? Então foi uma brincadeira legal, mas de novo, cara, disponível para qualquer pessoa, tá? Então, qual que é o ponto? Aí eu peguei o ChatGPT, eu estava conversando com uma outra palestra que eu dei, aí eram dermatologistas. Falei, caramba, onde eu me enfiei? Né? Dermatologista, aí complica. Aí eu peguei lá, fiz essa mocinha no Midjourney, tá? Aí eu não fiz um LLM para ficar igual a minha cara, né? Fiz um negócio mais simples, que também não ia dar tempo, mas fiz ela, bonitinha, gostei. Eu acho que ela passa das dermatologistas, interessante. Aí fui lá no ChatGPT e falei, olha, como um homem de 40 anos, o que eu preciso? Ele vai falar que você precisa passar de manhã, que você precisa passar à noite. Legal. Aí eu fiz o seguinte, quais produtos? Aí foi lá e me disse, falou quais são os produtos. Então está aqui o Antelius, Xelium, Sunmax, Sensitive. Agora a brincadeira começa. Primeiro, o povo caiu para trás, porque acertou, né? Caramba, produto é bom. Quem decidiu quais foram esses produtos? Alguém decidiu qual foi esses produtos. Pode ter sido na base que eu treinei, pode ter sido proposital. E aí? Quer dizer então que se eu tenho uma inteligência artificial funcionando, todo mundo usando ela,
Alguém está manipulando por trás e eu não consigo identificar exatamente quem foi, como foi. Como é que eu resolvo isso? Problemas novos, né? Que a gente vai precisar resolver, né? Mas esses agentes têm, esse é um ponto importante. Aí eu de graça criei a minha mocinha e pedi para ela falar a fórmula, né? O filtro solar é uma mistura de substâncias que protege a pele dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta, UV, do sol. E aí pus ela para falar, e a ideia era que eu ia criar um agentezinho no Instagram e tal, ia criar toda uma campanha de marketing, etc., que dando dicas todo dia de manhã para a pele e tudo mais. Era capaz de ter um monte de cliente, né, de dermatologia, mais do que quem era de dermatologia. Então, qual que é o dilema? Tudo que pode ser caracterizado o suficiente, hoje, pode ser computável, logo copiável. Se eu caracterizo exatamente como o teu trabalho funciona, eu copio o seu trabalho. Então, uma coisa que é simples de fazer, por incrível que pareça, se eu analisar a jurisprudência toda, eu pegar quais foram os juízes que tomaram aquelas decisões, eu consigo identificar o que aquele juiz vai tomar de decisão em cima de determinados fatores. Porque vocês viram aquela rede neural? Eu vou fazer tanta análise, que ela pode até alucinar que seria aquele juiz fazendo aquela decisão, que ele nunca fez, mas se fosse ele faria. Olha que louco, né? Então, são essas coisas que a gente tem que estar atento, né, para estar olhando como esse mundo funciona. Aí você vai falar, poxa, mas quem vai perder um emprego nessa brincadeira? Né? A gente sempre fala, eu vou estudar, tem pessoas, que vão perder. Aí eu vou olhar o seguinte, para trabalhar no Google tem que ser bom? Tem, né? Olha o que aconteceu. O Google mandou um monte de gente embora, porque ele fez uma AI que faz vendas. No Brasil, inclusive. Nos Estados Unidos e no Brasil. Então, quem foi mandado embora e substituído por uma AI é um cara extremamente bom, né, e educado e complexo ali dentro. Só que o trabalho dele foi copiável e computável. Esse é o ponto. Se eu der uma empurradinha na frente, a gente vai ter os agentes, né? O que são os agentes? Os agentes são o quê? Eu mostrei para vocês que eu treino um modelo de LLM, tá? Eu tenho um algoritmo dentro dessa rede neural e eu tenho um agente. Um agente é uma inteligência artificial que eu me comunico, tá? Então tá bom. Aí eu faço o seguinte, eu vou treinar o LLM do Guga. Eu vou pegar todos os e-mails que eu tenho, que eu fiz, etc. Eu vou treinar o LLM do Guga. Criei o agente do Guga. Aí a Nestlé criou o agente da Nestlé. A DASA criou o agente da DASA. A Nestlé colocou todos os produtos que ela tem, a DASA todos os exames de sangue que todo mundo tem lá dentro. Aí eu virei o seguinte, eu viro para o meu agente e falo para ele o seguinte, o agente do Guga, eu quero comer uns sucrilhos, só que eu quero que ele seja saudável, encontra para mim? Ele vai sair buscando e conversando entre agentes. Ele vai falar com a agente da Nestlé, eu quero uns sucrilhos para o Guga. Ele vai falar, olha, tem um negócio assim, mas eu preciso saber o colesterol do Guga. Então, o meu agente vai falar com a agente da DASA, que vai dar o colesterol do Guga, vai entregar para a Nestlé, e a Nestlé vai me entregar os sucrilhos em casa, configurado para mim. E toda essa conversa foi feita entre máquinas. Então, se eu pego o agente do Guga, ele vai falar com a agente da Shein para pegar qual que é o estilo de roupa que eu compro, para entregar para o agente do Ricardo Almeida para fazer um terno para mim. Né? E digo mais, o meu agente é capaz de falar, é um terno porque ele vai dar uma palestra, essa palestra está num lugar formal, então você vai ter que ser um terno mais formal, mas é capaz de ter esse tipo de decisão ocorrer lá dentro. Então, a gente começa a ver algumas coisas. General AI, entre no Midjourney, entre no ChatGPT. É o General AI, ela vai entregar aquela coisa para mim. Narrow AI é o próximo $1 billion. Eu vou treinar um LLM da jurisprudência brasileira. Vou direto ao ponto. Isso é Narrow AI. A Narrow AI é feita por especialistas da área, além da parte técnica. E aí, que essa vai ser a grande explosão agora, porque todo mundo vai começar a criar o quê? As suas Narrow AIs, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo, o Guga quer fazer uma casa, ele vai no Midjourney e gera a casa no agente do Midjourney, vai na DataLand que vai avaliar o terreno daquela casa, vai no AutoCAD que vai fazer o projeto, na ArchiHouse vai entregar o BIM e o orçamento.
Então, daquela casa que eu mostrei para vocês, se cada um desses atores criam a sua Narrow AI, eu entrego a casa, a planta e o orçamento instantaneamente. Olha que interessante, né? E aí eu posso dizer o seguinte: toda vez que um agente se comunica com outro agente, ele paga a conta, né? Então, quando eu falo aqui tem um bitcoinzinho, tem o Drex, tem uma moeda aqui dentro, é porque o seu seto no agente, eu quero falar com o agente do Google, olha, para falar com o agente do Google custa tanto, e já vai pagar, já vai entregar a resposta, e vai fazendo esse processo todo, e isso acontece de forma automática. Então, as pessoas dizem o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Imagina quando tiver agente de tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lado, e tem um agente desse que vai fazer um negócio errado. Como é que resolve? Entendeu? E ele desembesta para fazer um monte de coisa, né? Então, são coisas que a gente tem que estar atentos, são novos problemas que a gente vai ter que lidar agora daqui para frente, né? Então, como que os agentes que vão estar se relacionando e fazendo coisa? Vai que o agente do Google vai lá e compra um revólver. Ele achou um jeito, que o Guga queria fazer numa festa fantasia, decidiram que ele tinha que ir de bope, e o cara falou, não, vai resolver teu problema, foi lá e comprou um revólver, né? E aí? Mas comprou aonde? O Guga comprou o revólver, pegaram o Guga com o revólver, e agora? Onde você comprou? Como é que foi esse negócio? Prendo ele ou prendo o agente dele? Né? Pego o agente dele, coloco no freezer, ou pego o Guga e ponho lá dentro, eu falo, nem sei o que aconteceu. Mas a gente vai começar a ver esse tipo de coisa acontecendo, tá? Quem lembra daquele filme Her? Ela? Vocês lembram desse filme? Que o cara se apaixonava pelo sistema operacional dele e tal. Olha que interessante, para quem não lembra do filme. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Olha, treinando a Hello, I'm LLM. here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. Para quem não assistiu o filme, Ready assiste, to do. porque é um filme que tem mais de 10 anos e nunca foi tão real do que está acontecendo hoje. Aí você vai falar, mas isso aqui não acontece. Olha essa mocinha aqui, ó. Ela treinou o LLM dela num software e criou, falou, olha, e falou o seguinte, se você quiser namorar ela, custa $1 o minuto. Então as pessoas entraram para quê? Meet Karen, your generative AI girlfriend. Então ela é uma influencer, existe mesmo, tem um monte de seguidor, treinou o LLM e a galera começou a ser o quê? Namorado dela. E ela vai aqui, $1 o minuto, né? E ela vai faturar quanto no mês? $5 milhões. E aí? Explica. Aí você vai falar, caramba, mas esse mundo está muito louco. Só que você pega o seu filho, que é um nativo digital, a relação dele com as pessoas é completamente diferente. Porque o relacionamento digital dele é muito forte. Então ele não vê tanta discrepância que nem a gente nisso. É só olhar o adolescente japonês. O que deve ter de girlfriend lá, ou boyfriend, deve ser um negócio absurdo. Entendeu? Até pelo próprio formato que a cultura lá funciona, tá? E aí, vamos complicar mais essa brincadeira? Vamos complicar mais um pouquinho, mas complicar de forma fácil. Como que um algoritmo funciona? Como que o algoritmo olha para você, tá? Então olha que interessante. Eu estou lá no TikTok, estou lá no Instagram, tá? E aquilo lá está quando estou lá, brincando, dando like, estou dando search, estou brincando lá no TikTok. O que ele faz? Isso são sinais. O que são os sinais? Ele pega o Google, foi lá e deu um like. Ele pega e entende o que é aquela imagem. O Google deu like nessa imagem. Aonde o Google estava quando ele deu like? Ele estava no Rio de Janeiro, né? Os amigos do Google deram like em coisas parecidas, Pessoas que têm o lookalike parecido do Google deram like no quê? Deram like nisso. Então, basicamente, ele faz o seguinte, ele vem aqui, pega os sinais,
coleta os dados, treina o modelo, filtra o modelo, personaliza e vê o quanto que as pessoas interagem com aquilo. Pô, interagiu pouco, muda a conta. Interagiu bem, mantém a conta, tem que interagir mais. Então, quando a gente fala aquela história, por que isso vicia? Isso vicia porque eu estou hackeando a tua cabeça. Porque eu estou hackeando a sua cabeça, não é só porque tem só você, porque todo mundo aqui usa. Então, eu consigo encontrar padrões, né, do que vai acontecer. Agora, sabe o que é mais louco nessa brincadeira toda? Tá? O Instagram, a Meta, se você pegar teu Instagram agora e for fazer um swipe para cima, a Meta não sabe o que vai mostrar. Ela vai fazer essa conta naquele momento que você faz o swipe para cima e ela vai entregar um resultado. Então ela não sabe. Então, para você regular ela e falar, olha, você não pode mostrar não sei o que para ela, fala, peraí, cara, eu estou falando de bilhões e bilhões de interações que acontecem toda hora e naquele momento específico, bumba. Então, diferente de um banco, se eu abro o aplicativo do Bradesco, e todo mundo tem o Bradesco ou tem o Itaú, se a gente abrir todo mundo o aplicativo, é tudo igual. Muda o saldo, mas é tudo igual. E o Bradesco sabe exatamente o que está lá dentro, até porque se ele não souber, ferrou, né? O Instagram não. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que seria um banco se fosse gerado dessa forma? Olha que interessante. Quer dizer que eu abria esse aplicativo, quando abrir esse aplicativo, eu falar, Guga, você tem que pagar essas contas hoje. Aí eu faço um swipe para cima, ele identificar, olha, tem um IPO específico para você, de investimento para você pegar, já fui. Aí ele ia fazer para cima e falar, pô, Guga, é o seguinte, você sempre almoça na sexta-feira nesse lugar, né? Se você usar o cartão, você vai ter 10% de desconto. Aí vou para cima, inclusive teu amigo está perto, quer convidar ele para almoçar com você? Aí ele ia consolidar todo o meu gasto dentro daquele feed. Isso é um banco baseado em dados, né? Não aquela essa coisa estática dos anos 90 que a gente tem hoje. Não faz sentido nenhum, né? Não vai viciar nunca naquilo. Você só usa o banco porque você é obrigado, senão você não usava. Aí eu faço a pergunta, e no mundo de vocês, o que a gente pode fazer? Olha que brainstorm interessante, né, do que pode ser feito num processo desse, né, em tudo isso. Então, para a gente entender tecnologia, a gente precisa entender como ela funciona por trás, tá? A evolução. Então, quando eu olho um gráfico desse, ele mostra para mim todas as tecnologias que estão acontecendo. Olha, Money 2.0 vai acontecer daqui a 10 anos e tal. Só que acontece, essas tecnologias se combinam. Quando elas se combinam, eu crio uma tecnologia nova que é muito mais poderosa e que, em vez de acontecer em 10 anos, acontece daqui a 2. Então, aquilo que aconteceu daqui a 2 é uma combinação de tecnologias. Então, por exemplo, você fez biologia, isso impacta o mundo com biologia. Você fez ciência da computação, impacta o mundo com ciência da computação. Você fez biologia e ciência da computação. Você criou o quê? Algo novo, engenharia genética. Engenharia genética impacta mais o mundo do que a biologia ou a ciência da computação separada. E você está estudando o quê? Computação quântica. Mas computação quântica não é estável ainda, vai demorar 5 anos. Só que vocês trabalham juntos com genética e computação quântica. Deu 5 anos, computação quântica ficou estável. E vocês dois estão trabalhando junto e vocês criaram a tal da genética quântica. O que eu faço com genética quântica? Basicamente eu crio vida. Existe algum filme, alguma coisa, você criando vida? Você consegue imaginar que daqui a 5 anos você vai criar vida? Não. Por quê? Porque eu dependo da tal da computação quântica que não está pronta ainda, que eu tenho que combinar com essa, mas acredite, as pessoas estão combinando tudo isso por trás. Então, quando eu combino essas tecnologias, eu tenho tecnologias novas e muito mais poderosas que acontecem antes. Então, quando a gente fala daquela história da singularidade, que a gente vai acelerando o nosso conhecimento, é isso. Porque elas vão se combinando, eu acelero, elas se combinam, eu acelero, elas se combinam, eu acelero. E olha que interessante, eu pego essa imagem aqui, 1900 Quinta Avenida, só tinha um carro. 13 anos depois, só tinha carro, não tinha mais carroça. Então, em 13 anos, eu mudei completamente o cenário de uma cidade e como as pessoas funcionavam por causa de uma tecnologia. Aí, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma tecnologia nova. Tá? E essa tecnologia ela vai ser extremamente poderosa e ela vai abrir múltiplos mercados. Assim, cada mercado que ela abre é bilionário. E está no começo e eu vou convidar vocês para investirem comigo. Nesse momento agora. Olha que legal. Oportunidade
de ouro. Só tem um problema. Essa tecnologia vai matar 1 milhão de pessoas por ano. Mas não é que você vai morrer dormindo, cai a cabeça, estoura, pá, é um negócio horroroso. Mas ela vai melhorar a humanidade. Quem investe comigo? Que tecnologia é essa? O carro. Morre 1 milhão de pessoas por ano com o carro. Nasceu o carro, vem a indústria de peças, bilionária. Depois a indústria de peças vem a indústria de estradas, sem parar, etc., bilionário. Com a indústria de estradas nasceu o quê? O turismo, bilionário. E ninguém aqui participar comigo. Então, o que eu fiz foi de propósito. Mas foi de propósito por quê? Não dá para tapar o sol com a peneira. Vai vir e vai mudar a sociedade como ela é, com novos problemas. A pergunta que eu faço é, nós como sendo responsáveis, por que a gente não colocou guarda-reio nas estradas antes? Por que você não autorizou cinto de segurança antes? Pior, por que a gente teve estrada de mão dupla? A gente aprovou estrada de mão dupla. É óbvio, se eu estou a 100 por hora de um lado, a 100 por hora do outro, à noite, na chuva, se alguém espirrar, se for na hora errada, bateu. Por quê que a gente aprovou isso? Vocês sabem por quê que a gente aprovou a estrada de mão dupla? Porque quando saiu o carro, a velocidade máxima pela lei era a velocidade de uma carroça. Então eu falava, pô, não vai bater, um bater no outro tem que ser muito tonto. Entendeu? Daí, só que a coisa evoluiu. E aí a gente não evoluiu junto, e agora a gente tem 1 milhão de pessoas que morrem por ano por causa disso. Tá? Vai acontecer a mesma coisa. E mesmo quando sai o carro, que está acontecendo com inteligência artificial, vem as pessoas e falam, não, mas olha, o cavalo é melhor que o carro. O cavalo você dá comida, não precisa pôr gasolina, ele é teu amigo, o carro não é seu amigo, né? Isso aí é no jornal, isso aqui, para mostrar. E para mostrar que o cavalo é melhor que o carro, foi feita uma corrida, e nessa corrida, né, mostrou que o cavalo era melhor. Olha que interessante. On such occasions, Dobbin frequently made his rival look sillier than ever. No one had invented the automobile. It had just grown like Topsy over the years, the work of many men. Early models weren't built for speed. If they got you where you wanted to go, that was miracle enough. Dobbin breezed home to triumph and disillusionment, for the interest of the crowd was not in the victor, but the vanquished. Silently, without even noticing, the parade passed by. Within 3 decades, the horse, man's chief means of transportation for centuries, was to vanish almost entirely from the nation's thoroughfares. And this was the beginning. Sabe o que é louco? Foi o cavalo que ganhou, né? O povo passou reto. Sabe por quê? Porque inovação vende. Você quer que todo mundo olhe para você? Você quer ser o cara? Inova. Quem inova é natural das pessoas. Inovação vende. Se você foi contra a inovação, você está ali no cavalo. E aquele carro horroroso, aquilo lá, vai explodir mesmo, mas vende. Né? É o começo das coisas. Né? Quando a gente pega a eletricidade, quando ela saiu, as pessoas foram contra a eletricidade. Mas por que as pessoas foram contra a eletricidade? Como é que eu acendi uma cidade? Não era? Os lampião? Quantas pessoas para acender a cidade? Aí de repente eu venho com uma tecnologia e falo que vou mandar todo mundo embora? Fake news da época. Está aqui, ó, doença invisível. Você não vai fazer. Demorou muito tempo para você colocar um negócio bom, porque você não envolveu a sociedade junto com você. E as tecnologias realmente substituem, mas se você não envolver a sociedade junto com você, ela vai ser contra. Não tem jeito, então ele tem que tomar muito cuidado. Ele teve que fazer propaganda, né, no jornal explicando os benefícios da eletricidade por anos, para alguém ter eletricidade dentro de casa. Tá? Então, esse que é o ponto. Então, por exemplo, quando a gente fala de ChatGPT, é simples, vamos combinar a tecnologia. Está aqui. Se eu pegar a rede neural, que eu mostrei para vocês o que era, que já existia a rede neural, processamento de GPU é novo, pelo menos a quantidade de processamento necessário para isso. Large Language Models, de certa forma, é novo, né? Dado sintético, junto tudo isso, cria uma tecnologia nova. Essa tecnologia nova é uma tecnologia que em 2032 vale 1,3 trilhões. É um mercado de 1,3 trilhões em 2032. Você acha que você não vai participar disso? Vai, é o carro.
né? Então isso é a combinação de tecnologias. Aí eu posso até brincar com vocês, né? Qual que é o próximo iPhone que todo mundo vai ter? Vocês sabem qual que é? O que todo mundo vai ter de eletrônico? O que todo mundo vai ter? Qual que é o próximo trilhão? Vamos combinar. Se eu pego AI generativo, se eu pego LLM, se eu pego Edge Computing, sabe o que é Edge Computing? É o processo, quando você processa o LLM no local. Então eu tenho um robô, eu processo no local. Então ele vai processando a informação, não necessariamente na nuvem. Usa a nuvem também, mas ele processa no local. Multimodal AI, é uma AI que não usa só texto. Usa texto, vídeo, áudio e começa a misturar tudo isso. Quando eu misturo tudo isso, eu tenho um robô. Então, olha que interessante. Sabe como que eu treino esse robô aqui? Ele treina com vídeo, cara. É vídeo. Você faz, que na NVIDIA eles chamam de ginásio. Então ele coloca o vídeo ali do lado, né? Opa, volta aqui. Aqui do lado tem um vídeo, o vídeo treina o robô. Então o robô da NVIDIA treinou 42 anos em 32 horas. Sabe por quê? Se eu fizer um robô aqui para limpar essa sala, imagina eu programar tudo que pode acontecer. Ele tem que limpar, mas se bateu aqui tem que fazer isso, se for aqui tem que fazer aquilo, é uma programação complexa. Mas se eu rodo um LLM dentro dele, numa rede neural, e eu treino o robô filmando essa sala, né? Eu faço o que a gente chama de twin digital, né? Ali dentro, o que acontece? O robô vai aprender antes de entrar. E ele entrando vai aprendendo automaticamente. Depois de 3, 4 dias, ele já está limpando a sala toda. Então agora é viável. O robô da Tesla vai custar metade de um carro, por enquanto. Não tem como você não ter um robô dentro de casa. Não vai ter como, tá? E aí que é a história do twin digital, né? Então o twin digital é o quê? Eu pego o mundo físico e crio as camadas digitais dele. Crio a camada do mundo digital, que é copiando ele, a capacidade de mobilidade, energia, etc, etc. Então quanto mais eu criar esses gêmeos digitais, mais eu consigo treinar coisas novas aqui em cima, tá? Então a gente já viu que dados é o novo petróleo. Se dados é o novo petróleo, a IA é a nova energia elétrica. Tá? E o que eu tenho que fazer no final das contas? Eu pego o dado e tenho que transformar em informação. Isso é o mais importante. Tem um monte de dado aqui, eu tenho que transformar em informação. Eu sei que isso aqui é o Google, que ele tem tantos anos, etc. Depois eu faço o quê? Eu uso a inteligência artificial para transformar aquilo em transação, ou uma tomada de decisão. Então, se eu coleto dados de todos os locais, transformo em informação, uso a inteligência artificial e faço a transação. Tá? Então, se eu transformar a informação em transação, eu ganho o jogo. Então é isso que tem que ter na sala de cada um de vocês. Como que eu transformo a informação em transação no final das contas. Tá? E ainda tem um colateral nessa brincadeira, que é a hiperpersonalização. O exemplo que eu dei do Instagram do banco, né? Automatizar todo o processo repetitivo. Quando eu automatizo o processo repetitivo, fica barato, né? Eu tenho que melhorar a experiência do ser humano. Tomei uma decisão em 1 hora, em 1 segundo, que demoraria meses. E pervasive knowledge é quando eu sei tanto sobre você que eu me antecipo à sua necessidade. Aí a coisa fica bonita, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, só para isso ficar na cabeça direitinho. Supermercado do Alibaba na China. Ele não aceita dinheiro. Porque se ele aceitar dinheiro, ele perde dinheiro. Vocês já viram isso? Porque a margem do tomate é muito pequena, eu preciso investir, não tenho margem, como é que eu faço? Como é que está o varejo brasileiro? Está indo bem? Não, porque não dá para... Como é que investe com uma margem pequenininha? Então ele virou e falou o seguinte: eu vou coletar dados, você só pode comprar no aplicativo, porque aí você vai comprando, eu vou entender o que você compra, tá? Vou personalizar cada loja com base em tudo isso, e vou entender que o Guga compra, por exemplo, carne e chocolate toda semana. O Guga gasta R$500. Há 10 anos. De repente o Guga começou a comprar frango e bala, passou a gastar R$250. O que está acontecendo com o Guga? Algo está acontecendo com ele, perdeu emprego, alguma coisa. Aí ele pega, vai lá no Ant Financial, que é a empresa irmã dele, e entrega essa informação para ela, o Ant Financial vai me dar um crédito. O Ant Financial transaciona. Eu pego informação em tudo, ele transaciona. O Ant Financial vai fazer um IPO de 313 bilhões de dólares, mais que mais do que o Alibaba, mais do que o Rema, mais do que todo mundo. A empresa que transaciona vale mais. Tá? Então, esse é um exemplo bobo. Tá? Se eu pego a Shein mudou o mercado da moda fazendo isso.
Aí o que ela faz? Ela é o TikTok do e-commerce. Você vai pegando lá no teu aplicativo, ela pega todas as informações que você clicou, não clicou, é uma rede social. Aí com isso, ela sabe que aqui no Rio de Janeiro, né, as mulheres entre 18 e 20 anos gostam de blusinha amarela, entendeu? De 20 e 30 é blusinha preta. No Rio Grande do Sul é blusinha azul. Lá em Manaus é blusinha não sei o quê. E ela inventou um negócio que chama Real Time Fashion. Enquanto a Zara inventou o Fast Fashion, ela inventou o Real Time Fashion. Ela sabe em tempo real o que as pessoas consomem. Aí ela fez um modelo de negócio. Qual foi? Eu vou para a fábrica e vou falar para a fábrica o seguinte: fábrica, eu sei exatamente o que você tem que fabricar. Então, usa o meu sistema, eu vou te falar o que você tem que fabricar hoje. O que é roupa, etc. Você vai fabricar e entregar no meu marketplace. E está vendido. Então não gasta mais dinheiro com marketing, não gasta mais dinheiro com pesquisa, com comercial, com nada. Pega isso e tira do preço. Bum! Aí quando eu vou olhar, está vendo que está em azulzinho? É o sortimento da Shein. O que está ali em rosinha é o sortimento da Zara. Então não tem como competir. Porque eu estou transformando informação no quê? Transação. Tá? E essa é a traquitana toda que tem lá dentro para fazer isso acontecer. Tá? Público, né? Como você vai montar esse negócio. Então, legal. Quer ver que interessante? Eu falei dos agentes, não falei? Então, se eu pego aquele agente que eu mostrei para vocês, e ele está dentro da Siri da Apple, ou ele está dentro do Alexa. Se eu virar para o agente e falar o seguinte: Alexa, baseado no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar, em quantas prestações e qual que é o melhor seguro? Se ela responder e acertar, game over. Qual foi o banco que me deu? Não sei, não quero saber. Qual foi a seguradora? Não sei. Os consumidores vão migrar das marcas que eles confiam para os agentes que eles confiam. Você quer ver como isso é verdade? Quem aqui usa o Waze, levanta a mão. Quem questiona o Waze? E o que acontece quando você questiona o Waze? Nada, né? Cara, você faz aquele caminho por 10 anos, você sabe tudo daquele caminho, mas se o Waze mandar ir por outro, você pode até questionar ele, mas dói o coração, não dói? Porque o Waze é um trusted agent. Então, quando um agente se torna um trusted agent, ele faz o que ele quiser com você. Lembra que eu fiz aquele exemplo do ChatGPT e pedi o meu produto? Se ele é meu trusted agent, eu vou comprar aquele produto sem questionar. Simples. E qual que é o objetivo da Amazon? Além de ser o seu trusted agent, ela quer entregar um produto que você precisa, antes de você precisar, debitar no seu cartão de crédito sem a sua autorização e você achar o máximo. Então imagina que eu dei uma palestra aqui, tá? Aí estou indo para casa. Aí estou chegando em casa, esqueci de comprar o leite do meu filho, que está recém-nascido. Aí eu entro em casa, abro a geladeira, o leite está lá. Falou, ué. Aí meu celular, pipoca, a Amazon cobrou o leite. Quem aqui se tornaria essa transação? Ninguém, né? Pervasive knowledge. Imagina a Amazon fazendo milhões e milhões de transações por segundo. Quanto vale essa empresa? Entendeu? E quando eu me antecipo a tua necessidade, eu posso, e eu transaciono, eu faço esse tipo de coisa. Tá? Então, que é o que a gente está vendo agora acontecer. Isso está tanto acontecendo na Amazon, que isso aqui é a fechadura da Amazon, que você vai lá na Amazon e compra, que permite que o entregador da Amazon entre na sua casa e entregue o leitinho. Olha que interessante. If you're not at home, with Amazon Key, you can get your packages delivered just inside your door. You can track your delivery with real-time notifications, watch the delivery happening live, or review a video of the delivery after it's complete. Aí você vai falar, mas Brasil, né? Vocês não sabem, né? Você é do Rio de Janeiro, vocês não tem a menor ideia, né? Tipo, mas quando eu era moleque, minha mãe falava para mim, Guga, nunca entre em carros estranhos. Quem aqui pega Uber? Não adianta, estou falando, é complicado, a gente não respeita nem a mãe. Então, olha que louco o mundo que está indo. Quando você pega uma curva de adoção de uma tecnologia, tá? Onde entre os visionários, etc., eu ficava anos aqui e ninguém falava nada. Você quer ver um exemplo? Quem aqui usava o iFood antes da pandemia, levanta a mão. Fica a mão assim, pelo menos 2 vezes por semana. Cara, aí, nem 1%. E o iFood já valia bilhão e já tinha 6 anos. E ninguém usava. Era normal esse tipo de coisa.
E aí o que aconteceu agora? Achatou a curva. Então você não tem mais 6 anos, agora é 6 meses. Em 6 meses a coisa vai acontecendo, Zoom, não usava Zoom, apareceu o Zoom, a telemedicina, vem tudo. Só que eles têm que estar atento. Hype cycle, estou aqui em cima, né? Lembra do metaverso? Vou investir tudo no metaverso. O que acontece quando você está aqui em cima? Você cai para baixo. Você cai aonde? Na curva de adoção no abismo. Então, na hora de tomar decisão de investimento, agora é o ChatGPT. Põe bilhão no ChatGPT, o que vai acontecer com ele? Ele está lá em cima, ele vai aparecer um negócio novo. Então, saber fazer investimento nesse mundo é complexo. Não é simples, você não pode ser levado, entendeu, por essas coisas. Tanto é que você vem aqui em cima, Generative AI está aqui, ó. O que vem depois disso daqui, ó? Então, tem que estar atento, né? Coisas novas estão vindo. O que a gente tem que estar mais atento em tudo é o seguinte: o ser humano tende a sobrevalorizar o curto prazo e desvalorizar o longo. Não é que não vai ter, tem que investir sim e muito, mas tem que ser inteligente. E tem que entender que você tem um período, isso que é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Não adianta que você queira o resultado amanhã. Amanhã está na infância a inteligência artificial, não vai funcionar. E sabe por que a gente não consegue tomar esse tipo de decisão? Porque 90% dos nossos pensamentos que a gente teve ontem, a gente tem hoje igual. Você sabia disso? Você pensa a mesma coisa, o dia inteiro. Por quê? Porque isso faz com que a gente sobreviva. Né? Ele tem que sobreviver. Então o leão está atrás de mim, se o leão está atrás de mim, eu tenho que correr. Então você está sempre preocupado se o leão está atrás de você. Né? Então a gente precisa quebrar isso para a gente conseguir inovar. A gente tem que tirar os bias que a gente tem na nossa cabeça. Porque o bias faz com que você tome decisão errada. Né? Não tem jeito. Né? Então esse do profissional do futuro é um ponto importante. Esse atalho cognitivo, ele é importante. Aí o que acontece? Outro ponto que a gente sofre muito. Todo mundo aqui aprendeu, a escola foi criada na Revolução Industrial. E ela copiou a Revolução Industrial. Então o que é uma Revolução Industrial? É o seguinte, está aqui, ó, linha de produção. O que acontece se uma pessoa aqui não estiver na linha de produção na hora que ela começar? Tem linha de produção? Não tem, só uma pessoa não está. Então todo mundo tem que estar às 9. Todo mundo sai meio-dia, depois volta a 1, depois vai embora às 5. Por isso que existe uma lei que você tem que começar a trabalhar às 9. E te obriga. Porque se eu não te obrigar, não tem linha de produção. Só que a gente não trabalha mais em linha de produção, né? Os ônibus foram criados, né, as linhas, para deixar as pessoas na linha de produção. Por isso que tem a hora do rush. Pô, mas você pega rush ainda hoje? Pego. Pô, não estou entendendo. Você gosta de sofrer? Por que você pega o rush? Está indo para a linha de produção, por acaso? Só que, óbvio, isso ainda é um resquício de tudo isso. O que acontece se essa pessoa que está olhando para a gente aqui, se ela errar, só ela errou o dia inteiro? Todo mundo acertou, ela errou. O que vai acontecer com a produção? Complicou. Então você não pode errar. Vou te ensinar na escola que você não pode errar. Prova é 0 ou 10, cara, não tem essa de mais ou menos. Tá? E se eu contratar o Steve Jobs e colocar ele para trabalhar nessa linha de produção, quanto a mais que ele vai produzir? Mesma coisa. Então o que eu faço? Eu nivelo todo mundo para baixo, para que eu consiga fazer com que todo mundo faça o mesmo trabalho. Então na escola, quando está todo mundo trabalhando junto, você é um geninho, só que eu tenho que te nivelar para baixo, para a matéria que eu vou te dar, para eu poder organizar esse negócio todo. Aí a prova do livro, você tem que decorar o livro. Quem decora é bom na linha de produção, quem cria é ruim, atrapalha. Então a prova do livro é o que você fez com a Mariazinha no capítulo 2. Se a escola fosse feita para criatividade, sabe como que era a prova do livro? Baseado no livro que você leu, cria uma história. Aí eu já ia falar, caramba, eu ia separar várias pessoas aqui e falar, meu, esse negócio aqui é diferente. Né? Então vou fazer uma linha de aprendizado diferente. Então se teu filho está na escola aprendendo isso agora, você viu aquele óculos lá? Eu tenho métodos novos de ensino. Pô, não vou ensinar para ele. Se ele não aprender isso, ele vai ficar para trás. Então a gente tem um problema grande. Né? E esse problema está aqui. Né? O Rockefeller falava, eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores. Só que todo mundo aqui, inclusive eu, nós aprendemos com isso. Então é muito difícil trocar. Você vai errar? Você não vai errar. Você foi criado na sua essência que você não pode errar. Só que se você não errar, você não aprende. Né? Olha que exemplo interessante isso aqui. Né? Dona Ticiane, isso aqui tem mais de 10 anos, pode jogar tudo fora, mas tira uma cópia antes. Vocês já viram isso ou não? Porque você não pode errar, dá problema, cara. Vai arriscar você, deixa o outro arriscar, não você. Né? E aí o sistema todo fica preso.
Isso aqui está o nosso aprendizado. Quando você sai da faculdade, do verdinho ali, o que acontece? O aprendizado começa a cair. O que você faz? Você repõe, você faz uma pós-graduação, um mestrado, você repõe o teu conhecimento. E você vai trabalhar. E no momento que você vai trabalhar, então você tem um conhecimento novo aqui. Você repõe e tem um novo. Então, se eu fizer isso, eu estou acima da média. Só que isso era século passado, gente. Como que é hoje? Tudo aquele conhecimento que eu aprendi, ele, ó, eu tenho que repor ele muito rápido. Eu preciso de lifelong learning. Eu preciso de multidisciplinaridade, não dá mais tempo. E eu vou ter que errar tanto no meu dia a dia que aquela versão a risco que me ensinaram não vai permitir que eu tenha esse conhecimento novo. Então mudou a forma de pensar, de fazer as coisas. Tá? Você pega o Elon Musk, já está falando, você vai ser pago proporcionalmente à dificuldade dos problemas que você resolve. E não por hora, quem é pago por hora é máquina, gente. Mas mudou. Se eu resolvo um problema que ninguém resolve, quanto vale minha hora? Não sei, eu quero uma porcentagem do que eu resolver. Entendeu? É diferente. Né? Então você pega o profissional do futuro, ele aceita mudanças e incertezas, ele está constantemente entrando em mudança e aceitando. Ele tem uma visão de futuro, ele está vendo para onde o futuro está indo, identificando as coisas todas. Tá? Ele sabe criar e cobrar as métricas corretas, porque o time se orquestre ao redor dele, isso é muito importante. Né? A educação, ela é multidisciplinar. Né? Você está aprendendo outras coisas para poder tomar daquelas decisões. E ele é autêntico e transparente nas decisões. O que significa isso? Nós erramos. E erramos por causa disso. Por isso que ele vai fazer isso, vamos para o próximo. E vai aprendendo, e vai fazendo, e vai aprendendo, e vai fazendo. Aí quando você pega uma estrutura de time antes, né, da pandemia, antes de AI, era aqui. Eu tinha lá meu líder, meu gerente, todo mundo trabalhando para mim. Agora a gente tem que se empoderar. A gente se empodera, que eles estão chamando dos copilots, né, com a inteligência artificial, para que ela faça o meu trabalho repetitivo. Eu tenho que aprender ela, para ela fazer meu trabalho repetitivo. E aí eu vou estar muito mais empoderado. Então está aqui, ó, AI Tools e Data. Né? Significa o seguinte, cara, cada um de nós vira um super profissional no momento que a gente está empoderado com isso, no momento que todo mundo aprendeu essas tecnologias. Tá? Então, eu gosto sempre de terminar dizendo o seguinte: vocês já viram o Batman indo brigar com o Coringa de sunga? Nunca, né? Ele não é bobo. Né? Então a pergunta que eu faço para vocês: como que está o cinto do Batman de vocês? Ele está cheio de bombinha, de armadilha, de coisa? Porque como é que você vai brigar com o Coringa? Você não pode ir de sunga. Você tem que ir armado até os dentes no teu cinto de poderes. E o teu cinto de poderes hoje está atrelado à educação de coisas novas que não tem a ver com o seu dia a dia. Como, por exemplo, inteligência artificial e outras que eu posso citar aqui. Tá? Então, para terminar, a gente vive com tecnologias do século XXI. A gente vive com nossa cabeça no século XX e nossas instituições no século XIX. Complexo. Só quando eu olho para isso, eu vejo um mar de oportunidades. Porque se não fosse assim, já tinha alguém que já tinha copiado tudo. Não é verdade? Então essa é a oportunidade que a gente tem hoje. É isso que faz com que a gente possa fazer tudo isso. Né? Depois eu tenho, não sei quando a gente vai, mas está sendo preparado aí uma pós-graduação de inteligência artificial para o judiciário também, né, num processo, porque a gente começa a ter essas coisas acontecendo. Então, pessoal, muito obrigado. Ainda não. A gente vai abrir, né? Tem um tempinho para perguntas? Quem manda aqui são vocês. Quem sou eu para brigar? Aqui eu não brigo com ninguém de jeito nenhum. Não dá para perder. Dentro, não. Não dá para perder a oportunidade. Guga, fantástico, espetacular, atendeu, superou as expectativas. A gente já sabia que o pessoal ia gostar e eu vi pela atenção. As pessoas têm chopeira lá fora, chope, né? E tá todo mundo aqui dentro. E assunto duro, né? Assunto chato. Então vamos abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta? A hora é agora, hein? Que cara tá pronto, ele já vi, tá com cara que vai fazer pergunta. Ali, ó. Cada um de nós, porque se não somente o governo
e nesse abrigo ensinar uma profissão, um convênio com o Senai, com o Senac, para eles aprenderem uma profissão e ingressarem no mercado de trabalho e haver uma ressocialização, porque hoje as cadeias públicas brasileiras, a pessoa que entra sai pior do que entrou. Sim. Por exemplo, teve um membro, eu sou da igreja congregacional, e teve um filho de um presbítero que ele foi preso por violência doméstica, ficou 5 meses preso. E ele falou da realidade da prisão. Então, tem muitos ex-presidiários, por exemplo, que foi solto de um estado, outro, e não tem dinheiro para voltar para o seu estado. Entendeu? Então, qual a aplicação prática Sim. da inteligência artificial, né, para que a violência venha a diminuir? Porque se a sociedade olhasse para o ex-presidiário, para uma professora que foi demitida e que se torna, por exemplo, uma prostituta, entre aspas, vendendo seu corpo, a sua nudez, na OnlyFans, no Private, e ganhando muito mais, mas ao mesmo tempo afetando o seu psicológico e se suicidando, se a sociedade, no modo geral, praticar seu amor, como Jesus disse, a ninguém fiquei devendo nada, exceto o amor. Se você olhar para uma pessoa em necessidade e fechar o seu coração, né, como pode permanecer o amor de Deus em você? Não amemos de palavra, não amemos de língua, mas de fato, de verdade. Pode responder essa pergunta, é uma pergunta boa, porque você deu um case, vamos falar de Cracolândia, tá? Podia ser qualquer outra coisa. Primeiro, coletar dados. Cadê os dados? Eu sei quais são as pessoas que estão lá, qual que é a idade, o que elas têm, o que elas estão fazendo, de onde elas vieram, né? No momento que eu coleto esses dados, por que elas foram para lá? Eu tenho que coletar dados. No momento que eu coleto dados, vocês lembram do modelo? Coleta dados, você tem que transformar esses dados em informação. O que é transformar esses dados em informação? Por que essas pessoas vieram para cá? Elas vieram para cá por causa desse problema, tem isso. E qual foi a região? Olha, tem uma região num local específico que tem mais gente que vieram para a Cracolândia daquela região. Vamos analisar aquela região. Você vai transformar dados em informação. No momento que você transformou dados em informação, você tem aquele Big Data. Aí eu uso a inteligência artificial para fazer a transação. Nesse caso, a transação é o seguinte: por que elas vão para lá? Então eu tenho que atingir a causa, porque sei lá na Cracolândia, já passou por um monte de coisa até ela chegar ali. Aí você vai entender a causa. A causa às vezes está na educação, às vezes a causa está numa região específica que tem uma ação criminosa que acaba levando tudo isso, às vezes a causa está em outra coisa. Então você tem que atingir a causa, porque aí você consegue entender, e aí estatisticamente, você não, como ser humano, a gente não consegue visualizar tudo isso. Preciso dos dados eu transformo em informação eu transformo em transação. E aí a gente consegue resolver o problema que necessariamente é a Cracolândia ao final do final do final. O problema está lá na frente. Tá? Então, assim, a metodologia funciona para praticamente qualquer coisa. Agora, se você não consegue coletar os dados, dado é o novo petróleo, né? Que nem eu mostrei lá dentro. Você não tem dados, você não tem petróleo. Não tem petróleo, não tem plástico. Não tem plástico, não tem gasolina, não tem combustão, não tem para você caminhar de um lado para o outro. Tá? Então, tem mais uma pergunta aqui, Ricardo, por favor. A pergunta é simples. O exemplo final, a lâmina final informa que hoje nós temos a tecnologia do século XXI, nós temos um pensamento do século passado e temos práticas do século XIX. Isso se aplica de uma maneira muito próxima da atividade judiciária. Sim. Hoje nós temos uma tecnologia do século XXI que começa a ser explorada em eventos como esse. Nós temos uma mentalidade do século XX, mas nós temos ainda uma prática, uma atividade que ainda se desenvolve como se fosse do século XIX. Exato. Como se ultrapassa se faz uma atualização disso e na sua visão, de que forma o senhor vê hoje a prestação jurisdicional do século XXI, principalmente em relação ao destinatário do nosso serviço? O jurisdicionado, o que será que ele espera com a tecnologia disponível hoje do século XXI? A ideia, vamos dizer assim, o que seria uma justiça hoje adaptada ao século XXI? Perfeito.
pergunta maravilhosa, e eu vou emprestar conceitos do mundo de tecnologia, de produtos, para a gente resolver esse problema. Então, o que a gente cria no mundo de tecnologia? Um negócio que chama sandbox. Né? O que é o sandbox? O sandbox é o seguinte, olha, eu tenho que criar uma tecnologia nova, a internet está crescendo, está aparecendo um monte de coisa nova, eu preciso ir para o mercado e testar. Né? Porque eu não sei exatamente o que está acontecendo. Então, a gente cria um sandbox, que é propriamente um parquinho, né, de areia controlado. Nesse parquinho a gente coloca aquele produto. Você pode ver produtos em beta e etc. Então o parquinho ele é controlado. Então no sandbox eu vou olhando o que está acontecendo ali dentro, aí eu vou dando mais espaço. Agora você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, se eu pego, por exemplo, o Banco Central, fez o sandbox regulatório, né, e permite, por exemplo, que você faça tokenização de ativos. Só que até 10 milhões de reais, usando a norma 88 do crowdfunding, ele cercou o parquinho. Mas deixa todo mundo fazer para eu entender. Porque no judiciário é diferente. Se você não regula, você vai ver o que vai acontecer, né? A humanidade acaba em 10 anos. Só que se eu regulo, depende da forma que eu regulo, e o outro não regula, eu tenho um problema. Então, por exemplo, a China permite que você use todos os dados. A Europa não. A gente usa, né, o nosso LGPD, né, puxando do que veio da Europa. Então, naturalmente, eu vou ter menos informação. Eu vou estar menos poderoso do que a China. Então, como é que eu faço para mitigar isso? Então, a gente vai ter que criar os sandbox regulatórios, tá, que onde você vai ter que olhar o que está acontecendo de forma controlada para poder legislar. Só que isso vai ser vivo pelo resto da vida. Você não vai poder mais escrever o negócio em pedra. Né, você vai escrever em pedra o principal, né, os princípios, os preceitos. Agora, a norma pode mudar, e para você mudar a norma, você tem que estar baseado em dados. Geral. E para estar baseado em dados, você tem que permitir, por exemplo, um sandbox regulatório. Existem outras formas também de fazer isso, que você empresta desse mundo, que é um mundo louco, que vem criando coisas novas. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que está sendo feita. Né, você vai numa empresa, você tem o R&D, né? Então, cadê o R&D daqui? Por exemplo, não faz sentido eu ter 3 supercomputadores no Brasil, a Petrobras usando 2, tem um na Unicamp e não tem um aqui. Porque se eu quero treinar LLMs, não adianta eu botar na nuvem, entendeu? Usando do outro lá, eu vou gastar uma fortuna, eu vou estar sempre dependendo. Cadê o nosso time que está olhando isso aqui? Cadê aquele supercomputador que está fazendo o meu LLM aqui? E a gente, quando você é dono desse LLM, na verdade você é dono desse negócio todo. E aí você consegue soltar de pouquinho em pouquinho e ter uma supervisão, e não esperar que alguém crie e ver uma onda caindo na tua cabeça para resolver um problema, depois você não sabe nem como começou. Um exemplo. Bom, boa tarde. Meu nome é Geraldo Dutra de Andrade Neto, sou juiz de direito no estado do Paraná. Puxando o gancho, né, que o senhor falou ali, e de tudo que eu vi aqui desde que começou o evento, realmente a gente está numa era impressionante, e tem muita coisa nova, muita informação para absorver. O que me leva a crer que existe uma explosão de acontecimentos no mundo inteiro. Isso aqui é uma parte visível do que está acontecendo. E alguém falou que em Guerra Fria, e eu tenho certeza que está acontecendo algum tipo de Guerra Fria nos bastidores, entre as grandes potências, para dominar essa tecnologia. Bom, e aí o senhor acabou de falar em regulação, quem vai regular, quem que vai ser mais poderoso, e a gente vê a questão dos chips, né, em Taiwan, China, enfim. A minha pergunta é a seguinte, o Elon Musk falou alguma coisa sobre isso também, que eu vou perguntar, eu queria saber a sua opinião. Se acontecer, a gente sabe que isso tudo vai desenvolver muito de maneira imprevisível, provavelmente de uma forma que a gente nem consegue perceber hoje, a despeito de tudo que foi dito aqui. Mas se acontecer a tal da singularidade, que é realmente uma inteligência artificial, coisa que hoje a gente não tem, propriamente inteligência artificial, mas se acontecer a singularidade e ela passar a existir, o senhor acredita que isso representa algum risco para nós? Alguns cientistas falaram que é uma bomba atômica, o Harari falou isso, acho que alguém citou ele agora há pouco, que pode ser uma bomba atômica. Se o senhor acha que isso é possível, e se não for possível, se você acha que não vai acontecer isso, quem dominar isso primeiro, quais seriam as consequências para os demais?
países, demais blocos, etc. Olha, essa pergunta é muito boa. E, de novo, quando a gente está falando de futuro, você não tem um futuro. Você pode ter vários futuros, depende de como as coisas acontecem e a coisa vai. Mas eu tive uma discussão dessa com alguns filósofos. Olha que interessante, né? Para complicar a vida, tinha filósofo junto para fazer isso. Só que eles me deram uns insights que foi muito interessante, né? Porque ela assistiu a minha palestra, etc. Ele falou o seguinte: quando você olha a história, né, você pegar a Grécia Antiga, no auge da Grécia Antiga, o que acontece? A Grécia dominou. No momento que ela dominou, tá, ela tinha muitos escravos. Então, um cidadão grego da elite, ele tinha 16, 17 escravos. Tá? Então, você não tinha o que comer, ele fazia comida, ele limpava, tua roupa, te dava até banho. O que aconteceu com a Grécia nesse momento, quando você tinha isso acontecendo? O que você ia fazer? Você não tinha o que fazer. Não precisava trabalhar. Foi aí que nasceu a música, né? Filosofia, democracia, matemática, né? Tudo, você prevaleceu esse tipo de coisa que a gente segue até hoje. Então a pergunta que eu faço, tem o lado ruim, obviamente, isso dominado por alguma coisa, mas se esses agentes fazem o nosso trabalho repetitivo, e você tem que trabalhar um dia por semana, o que você vai fazer com os outros 6? Você vai criar. Você vai criar alguma coisa. E aí a gente vai ver e a gente pode ver que pode ser que a gente tenha uma explosão de criatividade, de coisas novas do ser humano, que a gente não está acostumado por uma única razão. Porque como a gente foi educado no século passado, o que significa? Significa que você teve que estudar 12 anos quando era moleque e acabou com a tua infância. Que não precisava. Eu tenho outra metodologia hoje. Para você entrar numa faculdade, para estudar mais 6, 7 anos, para você ir para o mercado de trabalho, sofrer como estagiário levando porrada, para você crescer, e agora que você está com 50, 60, você fala, puta, passou minha vida. Só que agora, se eu consigo ter inteligência artificial fazendo esse trabalho que resolve essas coisas do dia a dia, por exemplo, e eu estou tunando, como vai ser a nossa vida? E você vai ver a dificuldade que é, se eu fizer essa pergunta para você agora, você vai falar, bom, acabou tudo isso, eu tenho 6 dias por semana, você vai ver a depressão que dá. Porque você vai falar, putz, e agora? Agora eu vou aprender a arte marcial, eu vou aprender a tocar piano, eu vou criar foguete. Oh, vamos criar um foguete? É capaz de eu falar, vamos criar um foguete, juntar uns 4 caras aqui e falar, vamos criar um foguete. Então a gente pode ter uma explosão de cultura, né, um renascimento do ser humano como ele é. Tá? Então, esse é o lado positivo, né, da coisa, porque eu acho que o lado negativo é fácil de explicar, né? Obviamente, se eu tenho a China dominando tudo, você vê o exemplo da Shein, né? Como é que você compete? Né? É difícil competir, né, no processo todo. Eu vou competir te impedindo de ter acesso às coisas, porque quando eu ponho imposto, eu estou te impedindo de ter acesso. Né? Vocês lembram como era carro antes do Collor? Né? Então, de novo, é complexo. Mas a gente pode ter uma explosão de criatividade acontecendo com a singularidade, e a gente vai ter um mundo completamente diferente que a gente conhece. Então é só um ponto de vista diferente para a gente pensar. Guga, boa noite. Boa Igor, noite. TJMG, tudo bem? Tudo jóia. Guga, a questão quando você falou aqui dos agentes, de treinar os agentes, eu fiquei me perguntando, durante todo esse evento, na verdade, eu fui percebendo isso e fiquei me perguntando, a gente treina um agente, mas numa etapa da vida da gente, por exemplo, estou com 44 anos, tudo que eu treinar esse agente, eu treinei com as minhas experiências e empatias até hoje. Como que ele vai responder e vai agir por mim daqui para frente, se eu vou ter novas experiências, vou mudar de opinião, enfim, uma mudança de religião muda tudo, completamente aquilo ali. E como é que isso está sendo visto hoje? Cara, vocês são bons de pergunta. A pergunta é boa, tá? Muito boa. O Instagram sabe mais de você do que você, em termos de pervasive knowledge. Em outras palavras, de se prever aquilo que você não sabe o que você quer, que é onde a Amazon está chegando. Então, na verdade, no momento que eu treino o seu agente, se eu tiver acesso ao seu agente do Instagram, ou do TikTok, ou seja o que for, cara, eu tenho um agente que você não sabe o que é.
mas ele reflete mais você do que a tua experiência passada. Ele sabe que você vai mudar de religião. E ele vai começar a mostrar aquilo. É simples. Para você entender isso funcionando, você usa o TikTok? Quem não usa tem que usar para aprender. Tá? Quando você começa a usar o TikTok, você vê que você entra num determinado assunto, ele começa a ir a fundo naquele assunto. Aí você muda de assunto completamente, de repente ele mudou de assunto, de repente você está aprendendo um negócio novo que você não viu, que você não iniciou a busca naquele momento. É diferente do Instagram. O Instagram ele é baseado no passado e nos seus amigos. Então é mais um stalker do que no TikTok, que é diferente, que ele te conduz no que você está, naquela perspectiva de conhecimento. Então você imagina um agente que te conduz nessa perspectiva de conhecimento e ele é vivo. Tá? Então, quando você for pensar em agentes, tem que pensar que não é que ele está treinando com o seu e-mail do que você passou, mas eu tenho que conectar nesses caras que tem aquele símbolozinho que eu mostrei para vocês lá, que você coleta dados, etc. É aquilo ali, tá? Aquilo é ali que funciona, né? É ali que vai fazer com que você tenha o que vai ser o teu agente. Então, provavelmente você conectado nesses caras, eles vão saber que você vai trocar de religião antes de você. Guga, tem uma última aqui, depois a gente vai... Tem mais perguntas, mas a gente tem o tempo... O chopp está gelado, lá está esperando. O Daniel já estava inscrito aqui. Fala, Guga. Parabéns. Obrigado. Para fechar aqui, então, Daniel Mouro, diretor do TI do TJ Santa Catarina. Tu apresentou aqui todo um viés que a gente chama de negócio, de população, cidadão, né, o que está acontecendo. E eu vou te perguntar o seguinte, caindo para a tecnologia, para a gente que tem que liderar, eu fiz essa consideração no painel que a gente puxou ontem, Guga, assim, ó, a gente está dentro da tecnologia, mas eu estou assustado com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se alguém de TI está assustado... Isso. Se o cara da TI está assustado, imagina o resto, pô. Exato. Né? Como que a gente, que está liderando a tecnologia, tem que estar preparado, usar tudo isso que está acontecendo para poder proporcionar um caminho melhor, ou Perfeito. Aqueles que tu acabou de dizer que tem que estar antenado, mudando, né, se retroalimentando, e a gente que está puxando essa parte tecnológica. Tá. Vou dar um exemplo. Tá? Você já treinou um LLM lá dentro? Já. Então, bom. O que mais? Já tentou criar um agente? Não é um agente. Então, é o seguinte. A parte de experimentação, lembra quando eu mostrei o gráfico de aprendizado e aquele amarelinho grande que é você errar no dia a dia, fazer as coisas? Se você não experimentar, não tem como. Aí, não vou experimentar, mas qual que é o ROI? Cara, não sei o ROI da minha experimentação, isso aqui é um dinheiro para a gente aprender, é um dinheiro para a gente evoluir, né? A gente precisa fazer esse tipo de experimentação. Então, com isso, você vai trazer um aprendizado, os erros vão levar aos aprendizados e a coisa vai funcionar. Então, por exemplo, eu, particularmente, eu tenho um CTO meu, do Guga. Por quê? Porque hoje a gente testa tudo, a gente vê tudo, coloca lá dentro. Aí, obviamente, que acaba virando empresas por questões óbvias do que está sendo feito. Mas a gente está fazendo. Né? Então, se eu pegar aqui e abrir minhas ferramentinhas, se eu tivesse oportunidade para mostrar para vocês, vocês vão falar, caramba, tudo isso é... Se eu te mostrar como eu me atualizo, você vai falar, pô, você está de sacanagem. Entendeu? Porque eu tenho um robô que busca tudo, o algoritmo que seleciona aquelas notícias e me mostra daquilo das fontes que eu selecionei, e todo dia de manhã eu tenho aquilo acontecendo, e eu fiz para mim, não é um serviço, para mim atualizar. Né? Óbvio que isso vai virar alguma coisa depois, mas é esse tipo de coisa. Então, porque normalmente quando você está trabalhando com TI, imagina ainda num tribunal, porque numa empresa já é assim, cara, você já está lotado até aqui, do básico. Se você não tem tempo para criar um novo, você vai ficar para trás. E hoje isso é a realidade. Então não dá mais. Agora tem que ter um budget para criar um novo. E o novo eu não sei o que vai criar, eu vou saber no momento que eu vou criando ele. E vou fazendo essa coisa nova. Então tenho que treinar, tenho que fazer, tenho que experimentar, tenho que errar e tenho que consertar o que eu errei. E próximo, vai entrando coisa nova. Cadê o congresso que você foi lá fora, trouxe uma tecnologia nova? Cadê aquilo que veio para cá e veio? E por aí vai. Então a gente está no momento de experimentação. Todos nós somos cientistas agora. Temos que voltar a ser crianças para a gente cuidar desse mundo, senão...
Guga, muito obrigado. 19h30, uma salva de palmas. Obrigado. Espetacular.